Olá, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Em Busca da Intimidade. Mais uma aula hoje, para que você possa, junto conosco, trilhar esse caminho, da busca para sermos homens e mulheres íntimos do Senhor. Vamos começar a aula de hoje pedindo que o Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Bom, depois que a gente estudou sobre os principais pecados, entramos ali na questão daqueles pecados que precisam ser evitados, daqueles pecados que a gente precisa trabalhar a raiz dele. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o defeito dominante. O que é defeito dominante? O defeito não chega a ser em si um pecado, sim uma ação que ajuda no pecado, Aqui, o Garrigou Lagrange diz o seguinte: ele é em nós aquele que tende a prevalecer sobre os outros, e assim, sobre nossa maneira de sentir, de julgar, de simpatizar, de querer e de agir. É um defeito que em cada um de nós tem uma relação íntima com o nosso temperamento individual. Aí eu paro para a gente poder traduzir isso daqui, É um defeito que tem a ver com o nosso temperamento. Hoje a gente vê falar muito de temperamentos, os melancólicos, os fleumáticos, os coléricos. Falamos muito disso. O defeito dominante ele tem a ver com o nosso temperamento. Ele está um pouco ligado ao temperamento. Porque o temperamento ele nos dá características naturais que são boas, mas também características naturais que são ruins. Por isso, o defeito dominante está ali próximo do temperamento. Então, a gente precisa parar um pouco de ficar tão vidrado em temperamento, mas também perceber o defeito que vem junto com o temperamento, para assim trabalhar esses defeitos em nós. Aí diz assim, há temperamentos voltados para a moleza, a indolência, a preguiça. Aí eles vão trazer a gula, a sensualidade. Existem outros temperamentos voltados sobretudo para a cólera, o orgulho, Ou seja, tem gente que, por ser um pouco mais parado, vai tender a ter defeitos de pessoas mais paradas, Como a preguiça, a ociosidade pode ser algo assim, eu gosto de ficar ocioso, acaba que eu posso, às vezes, ter defeitos que estão ali na ociosidade. Então é preciso trabalhar esses defeitos. Mas como? Como trabalhar isso? Primeiro, você precisa entender o que é o defeito dominante, Entender o que ele é. No interior de nós mesmos, pois ele pode, caso se desenvolva, chegar a arruinar por completo a obra da graça da vida interior. Ou seja, dentro de nós esse defeito dominante pode arruinar a graça que está em nós e, inclusive, aquilo que a gente tem de bom, as nossas qualidades. Às vezes ele é como a fissura de um muro que parece sólido, mas não é. Como uma trinca, às vezes imperceptível, mas profunda, na bela fachada de um edifício, que um forte abalo pode demolir. O defeito dominante, ele pode às vezes estar dentro de nós de forma sutil, Está de forma sutil. Lá, por exemplo, você tem uma parede que tem uma rachadura, Às vezes a rachadura não incomoda em nada. De abalo nessa parede, essa rachadura é com toda certeza algo que pode jogar aquela parede abaixo. Dentro de nós, o defeito dominante também. Ele é como que sutil, mas que pode nos arruinar. Ele está ali dentro, Ele pode nos levar ao pecado. E ao pecado grave.
porque é algo que está dentro, ligado ao nosso temperamento. Então, às vezes a gente fica valorizando muito o temperamento, mas essa valorização do temperamento também tem que passar por um exame de consciência, um exame de atitude, que você possa vencer esse defeito sutil que pode te levar a um pecado grave. O defeito dominante pode levar a um pecado grave. O meu defeito dominante, por exemplo, eu sou uma pessoa que é muito irascível, muito nervosa, muito, assim, um ímpeto muito grande. De repente, esse ímpeto ele pode maltratar alguém. Esse ímpeto pode me fazer uma pessoa orgulhosa, me fazer sentir melhor que os outros. Ele vai criando em mim, né? E um dos problemas do defeito dominante, antes até da gente tentar descobrir como vencê-los, o defeito dominante, esta forma sutil, nos leva a um amor próprio, né? A me amar. Mas como que um defeito me leva a me amar? Simples. Volto a dizer, se eu sou uma pessoa muito irascível, se o meu defeito dominante é ser uma pessoa nervosa, no meu nervosismo, eu me acho de maltratar alguém, porque eu sou assim. Porque o defeito ele me faz, inclusive, pensar, agir de uma forma. E aí, desta forma que eu vou agir, eu acabo me tornando uma pessoa que me acha cheio da razão, que me acha que eu tenho que agir daquela forma mesmo. Ou o contrário. Eu sou uma pessoa que tem como defeito dominante a moleza, eu sou preguiçoso, eu sou parado. Então eu me acho no direito assim, não, porque eu sou assim, e aí eu vou me amando, eu vou, como se diz, aumentando em mim, né, o amor próprio, o amor a si mesmo. Por quê? Porque eu sou desse jeito, porque eu gosto é assim. E aí eu começo a agir de acordo com aquele defeito, vai me conduzindo. E à medida que ele vai me conduzindo, ele vai me fazendo amar mais a mim mesmo. Meu amor próprio é, sim, a raiz do pecado. Quanto mais eu me amo, mais propenso eu estou ao pecado. Quanto mais eu gosto de mim, mais eu quero satisfazer os prazeres que eu gosto. Quanto mais eu quero satisfazer os prazeres, mais as desordens vêm. E aí, meus irmãos, por isso vem a ruína, né? Por isso vem a ruína. Porque o defeito ele me faz cuidar mais de mim, querer mais por mim, me impede de amar o outro, me impede de amar Deus, e aí aquilo vai me destruindo. Bom, certo. Primeira coisa, como conhecer nosso defeito dominante? Primeiro, se a gente não conhece, não tem como a gente vencer. Às vezes ele está ali, mas eu não o percebo. Às vezes ele está ali, mas eu não me importo com ele. Então, como que eu vou conhecer? Até porque para alguém ser curado, ele precisa saber que está doente. E precisa saber qual a doença, ter o diagnóstico para saber qual remédio dá. Então, primeira coisa, você tem que saber e conhecer o defeito dominante. Então, essa é a primeira coisa. Se você não conhece, não adianta. Como? Primeiro, precisamos pedir a graça de Deus. Rezar. Pedir a luz do Senhor, para que ela venha e nos ajude. Rezar mesmo, Senhor, mostra para mim qual é o meu defeito dominante. Mostra o que eu tenho, né? Por quê? O defeito dominante é menos aparente, pois ele procura ocultar-se e assumir as aparências de uma virtude. O orgulho se veste exteriormente de magnanimidade. Olha só que interessante. A gente precisa rezar por quê? Porque às vezes ele parece que é que é uma qualidade. Nossa, mas aquela pessoa ela é tão firme. Na verdade, ela é tão má, né? Ela é firme com os outros por maldade. O orgulho, nossa, mas parece que ele é magnânimo, ele é uma pessoa para frente, que faz muitas coisas, né? A covardia procura se cobrir-se de humildade. Nossa, como é que ele é tão tranquilo, tão humilde, tão na dele, tão mansinho. Na verdade, um covarde, um preguiçoso. Se esconde nisso, né? É preciso, então, discernir o defeito dominante, pois se ele não é conhecido, não se pode combatê-lo. E se não o combatemos, não existe verdadeira vida interior. Olha que forte. Se não combatemos o defeito dominante, não existe vida interior de verdade. Para discernir é preciso, primeiro, como eu disse, pedir a luz de Deus. Senhor, fazei-me conhecer os obstáculos que, de modo mais ou menos consciente, eu ofereço ao trabalho da graça em mim.
Dai-me a seguir a força de afastá-los. E se eu sou negligente em fazê-lo, dignai-vos afastá-los vós mesmos, ainda que eu deva sofrer muito com isso. Ainda que eu tenha que sofrer. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Essa é a nossa oração. Depois de ter sinceramente pedido a luz, é preciso examinar-se sinceramente. Então, vamos lá. Para vencer o defeito dominante. Como que eu vou vencer o meu defeito dominante? Primeiro, oração. Rezar, pedir a Deus que mostre a luz para mostrar. Segundo, um exame de consciência. Um examinar-se. De forma sincera. Porque às vezes a gente até se examina, mas se examina de forma, às vezes, não tão sincera. Né? Como que é esse exame de consciência? Perguntando-se, por que eu tenho isso? Por que eu faço aquilo? Né? Aqui é perguntar qual a motivação das minhas atitudes. Como que é isso? Eu tenho que perguntar, peraí, por que eu faço isso? Por que de verdade que eu... Porque às vezes o defeito dominante, ele não é nem visto, porque às vezes eu tenho até atitudes boas. O motivo daquela atitude boa não é um motivo justo, não é um motivo correto. Né? Então eu preciso se perguntar, preciso olhar para dentro de mim e perguntar, acordo de manhã, por que eu quero? Por que eu quero agir assim? Por que eu penso isso? Por que eu sonho com isso? Né? Então, isso é preciso. E por fim, é preciso também pedir a ajuda de um terceiro. Essa é a terceira coisa. Aqui o livro fala do diretor espiritual, mas pode ser um aconselhador, um formador, mas pedir ajuda ao outro. Esse outro pode ser quem? Diretor espiritual, pode ser um formador, nos casos de quem é de comunidade, né? Pode ser um confessor. Você vai pedir a ele. Diante do que eu trago para você, porque se é um diretor espiritual, se é um formador, te conhece. Diante do que eu trago para você, o que você tem a me dizer? Né? Eu acho que eu escrevi aqui. É isso mesmo. O que eu trago para você? E aí esse formador vai te ajudar a conhecer o seu defeito dominante. Né? Eu escrevi errado aqui. Aqui seria conhecer. Ainda a gente não está no combater. Conhecer. Os vencer. O efeito dominante. Não tem problema. Só corrigir. Então aí eu vou rezar, fazer um exame de consciência, perguntar quais minhas motivações e pedir ajuda de um diretor espiritual, de um formador pessoal. E aí eu conheço, eu sei qual que é o meu defeito. O meu defeito é esse, meu defeito é aquele. Beleza. Depois que eu conheço, aí, vou pagar do lado de cá, eu posso entrar no ato de quê? De combater, de vencer o efeito dominante. Preciso vencê-lo. Como que eu vou vencer? Né? Aí agora eu vou combater o defeito. Combater o defeito dominante. Combatê-lo. Combatê-lo como? O que eu tenho que fazer para combatê-lo? Para combater, né, sabendo primeiro que ele é o principal inimigo, né, e a gente precisa vencê-lo. Então, é muito necessário combatê-lo porque ele é o principal inimigo interior. E quando ele é vencido, as tentações já não são mais muito perigosas, mas ao contrário, oportunidades de progresso. Mas esse defeito principal não é vencido enquanto não há um verdadeiro progresso na piedade ou na vida interior. Enquanto a alma não chegou a um verdadeiro e estável fervor da vontade, isto é, aquela prontidão da vontade ao serviço de Deus, que é, segundo Santo Tomás, a essência da verdadeira devoção. Para esse combate é preciso recorrer a 3 meios principais. 3 meios principais. Então, primeira coisa,
antes de eu anotar os meios. Você precisa entrar numa vida interior, uma vida em Deus, uma busca sincera de Deus. Amá-lo, querê-lo, buscá-lo, né? A gente chama de uma vida piedosa. Uma vida piedosa. Né? Preciso ter clareza que eu tenho uma vida com Deus, né? Uma vida interior. Né? Uma verdadeira devoção na essência. Então, a partir daí, 3 coisas que devem ser feitas. Que são até repetitivas, mas tem a ver com essa aqui também. Reza para conhecer e a gente reza para combater. A gente reza para conhecer e reza para combater. Os santos chegaram até a dizer, como São Louis Bertrand, ele dizia: queimai aqui, Senhor, cortai em mim tudo que me impede de ir a vós, para que me agracieis eternamente. O beato Nicolás de Fleury dizia: Senhor, tira de mim tudo que me impede de ir a ti. Dai-me tudo que me conduzirá a ti. Toma-me de mim e me dá tudo a ti. Então, essa oração, a oração de pedir a Deus que Ele faça, porque sozinho a gente não dá conta. Eu não consigo vencer nenhum defeito dominante, só forças. Eu preciso da graça, da força de Deus. Segunda coisa, um exame de consciência. De novo. Mas aqui não um exame de consciência para conhecer o defeito, mas um exame de consciência para se arrepender, né? Para haver uma verdadeira contrição em relação ao defeito. Né? Aqui é um exame de consciência para conhecer, aqui é para se arrepender do defeito e para clamar o perdão de Deus. Né? Para clamar o perdão de Deus. Então, Santo Inácio dizia: conviria sobretudo aos iniciantes escrever cada semana quantas vezes ceder ao defeito dominante, que quer reinar neles como um tirano. E por fim, a terceira coisa é penitência. Penitência e mortificação. Nós não vencemos nenhum defeito em nós, sem fazermos penitência, sem mortificação, sem tentar destruir. Aqui diz assim, ó: cada vez que recaímos nesse defeito, essa penitência pode ser uma oração, um momento de silêncio, uma mortificação interior, exterior. Existe aí uma reparação da falta e uma satisfação pela pena que lhe é devida. Então, ou seja, eu preciso fazer, né? Para que eu possa vencer. Conheço e vou vencer o meu defeito dominante. Contudo, aqui é preciso ter um coração que ama a vontade de Deus. Porque se você não amar a vontade de Deus, não adianta você querer vencer nenhum defeito em você. Você precisa amar a vontade de Deus. Porque tudo isso só é possível porque eu quero ser o que Deus quer. Porque eu sonho ser o que Deus quer. Né? Bom, por fim, para a gente poder terminar, o padre Garrigou-Lagrange fez um quadro, eu vou ter que apagar tudo aqui, porque esse quadro é bem grande, onde ele explica basicamente o que cada defeito leva a que tipo de pecado e qual virtude que você tem para vencer. Né? Então eu vou anotar aqui só para poder ficar mais ilustrado e até a gente fechar para você entender bem as consequências, né, do defeito dominante, que pecado que ele leva e também que virtude que a gente precisa para vencê-los. Então, pensemos o seguinte. Primeira coisa, o amor desordenado de si mesmo. Aqui está o problema, o amor desordenado de si mesmo. Certo?
O amor desordenado de si mesmo, ele nos leva a duas coisas. Ele nos leva a soberba e a concupiscência. A soberba e a concupiscência, certo? A soberba, ela nos leva a outras duas coisas e a concupiscência também. Então vamos lá. A soberba é em relação a si mesmo e em relação ao outro, ao próximo. Certo? O que é em relação a si mesmo? Em relação a si mesmo é a vanglória. E em relação ao outro é a assídia. O que é assídia? É o desgosto das coisas espirituais. Vou explicar depois para a gente fechar aqui, tá? Agora, a concupiscência tem a concupiscência dos olhos e a concupiscência... desculpa aqui, gente. Ei, meu Deus. Esse aqui está em cima, por isso que eu estava achando estranho. Que é a vanglória e a assídia. Aqui é, embaixo, a inveja e a cólera. Depois eu falo de cada um, tá? Concupiscência dos olhos me leva à avareza. E a concupiscência da carne leva à gula e à luxúria. Vamos lá. Primeiro, se eu sou uma pessoa soberba, que aqui o meu defeito dominante me leva à soberba, ele vai me levar, em relação a mim mesmo, a me sentir uma pessoa vangloriosa, que é desobediência, né? Porque aquele que é orgulhoso, ele é orgulhoso, ele é uma pessoa hipócrita, né? Que discute por rivalidades, né? Que vive discórdias, que tem amor pelas novidades, né? Obstinação pelas coisas novas. Tem gente que nunca consegue perseverar, tem muito da vanglória. Agora, a assídia, que é o desgosto das coisas espirituais, né? Que está aqui, seria a segunda coisa da soberba em relação a si mesmo, ela leva a gente a ter malícia, rancor, desânimo, torpor espiritual, esquecer preceitos e busca por coisas proibidas. Isso está na assídia. Agora, quando a gente pega aqui a soberba em relação ao outro, a gente tem a inveja, que é de onde derivam o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria com o mal que o outro vive, tristeza, e onde também vem a cólera, né, a raiva, que vem as disputas, as discussões, as injúrias, né? Tudo isso vem aqui por causa da soberba. Mas o que tem a ver com o efeito dominante? Vou explicar melhor. É o seguinte, se eu sou uma pessoa soberba, meu defeito dominante não é soberba, meu defeito dominante está lá atrás. Ele é algo que é mais voltado para a vanglória, ou amor pelas novidades. Então ele está aqui dentro, ó. Aí daqui eu venho para cá até chegar aqui e aqui. Geralmente não é da soberba para lá. Geralmente é de lá para cá. Aqui seria, né, o alcance do algo maior. Vamos para baixo. A concupiscência dos olhos, que tem a avareza, e a da carne, que é a gula e a luxúria. A avareza é aquilo que faz a gente ser desonesto, desleal, perturbado, duro, insensível, principalmente em relação aos outros.
E aqui esses dois, eles estão mais ligados à nossa questão irascível, né? Ah, mas não é ira. Sim, mas é uma questão da falta de temperança, da falta de castidade. Da falta de castidade. Por quê? Porque tanto a gula quanto a luxúria, ela tem em nós potências para a nossa sobrevivência. Então, se é uma potência para a minha sobrevivência, tanto uma quanto a outra, ela precisa ser temperada. Eu preciso comer, eu preciso, né, viver a minha... Por exemplo, se eu sou casado, a minha vida sexual para procriação e a comida para eu sobreviver, mas eu tenho que ter um limite. Se eu não tenho um limite, se eu não tenho a temperança, eu entro numa busca de paixões, né? E aí é o seguinte, a avareza, já falei dela, a gula, ela gera em nós gulosa. Olha que interessante, isso aqui é fácil de ver. Brincadeiras impróprias, palhaçadas, impurezas, conversas insensatas, estupidez. Isso a gula faz conosco. E a luxúria faz cegueira do espírito, falta de respeito, precipitação, amor a si mesmo até o ódio de Deus, apego à vida presente que destrói a esperança da vida eterna. Isso tudo está dentro da luxúria. Não é só uma questão de um pecado de sexualidade, muito mais que ele faz em nós. Então aqui a gente tem um desenho que ele faz, o Garrigou Lagrange faz, não só do defeito dominante, mas também dos outros capítulos que vimos anteriormente, né, que fala dos pecados, da raiz do pecado. Aqui ele traz para a gente poder ter uma noção que as coisas estão interligadas. Um defeito meu, um pecado meu, ele não é isolado. Elas estão interligadas dentro de nós. Assim como a graça nos interliga com Deus, o pecado, o defeito nos interliga com a falta de Deus, com a ausência de Deus. E cresce em nós e nos transforma. Portanto, que possamos buscar nos conhecermos, fazermos verdadeiros exames de consciência, rezarmos, para que possamos vencer todo defeito dominante em nós. E assim conseguimos progredir na nossa vida interior. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso curso. E até a próxima aula, se Deus quiser.